Olá, tudo em paz? Espero que sim, cada dia melhor. Que bom estar aqui novamente com você. Fique ligado, porque o nosso programa traz hoje bastante informação para o seu bem viver e, acima de tudo, reflexões para despertar em você sua força interior e alegria de viver. Então, vamos começar com a nossa inspiração. Prepare aí o seu caderno para anotar, ok? Hoje vai ser um pensamento de Goethe, que foi um dos mais importantes escritores da Alemanha e viveu entre 1749 e 1832. Goethe disse o seguinte: o talento educa-se na calma, o caráter no tumulto da vida. Veja que beleza isso. E é verdade, porque às vezes a gente fica, sabe, morrendo de medo dos problemas, querendo fugir dos problemas, achando que vida perfeita é vida sem problemas, mas é justamente na hora que a gente está enfrentando os nossos maiores problemas que a gente está moldando, que a gente está construindo um caráter melhor. Então, não vamos ter medo dos problemas. Vamos lembrar, o Roberto Chiniachi, que lançou há pouco tempo um livro que se chama Problemas? Oba! Então vamos procurar, sabe, enfrentar e não ficar reclamando, perdendo tempo. Porque é o que ele disse, talento na calma, tudo bem. Quando está tudo bem, vamos lá, vamos investir, vamos melhorar a nossa vida. Mas na hora do problema, não corra, enfrente, porque isso vai fortalecer o seu caráter, ok? Dias atrás, conversando com a nossa produção, tivemos a ideia de fazer uma entrevista onde pudéssemos refletir sobre a gravidez na adolescência, uma das situações mais difíceis enfrentadas pelas jovens e que provoca grandes transtornos para todos os envolvidos, seus familiares, assim como para as crianças que vão nascer. Só para você ter uma ideia, segundo pesquisas no Brasil, a cada ano, cerca de 20% dos bebês que nascem são filhos de adolescentes. E muitas dessas mães sem condições físicas, nem emocionais e financeiras para assumir a maternidade. O que elas acabam fazendo? Fogem de casa por causa da repressão dos pais, porque a gente pensa que não, mas ainda existe. Ou elas abandonam os estudos, ou mesmo, o que é mais triste, buscam um aborto e colocam em risco a própria vida. Então hoje nós vamos conversar com a doutora Ismeri Seixas Conceição, que é médica ginecologista e obstetra, professora da Faculdade de Medicina do ABC, que vai nos trazer orientações sobre essa questão. Muito obrigada pela sua presença, doutora Ismeri, por essa generosidade em compartilhar com a gente a sua experiência. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Doutora Ismeri, essa questão da gravidez na adolescência, ela já está, assim, realmente tomando uma proporção muito grande na vida das pessoas, das famílias. O que leva uma adolescente a ficar grávida antes da hora? Existe um fator principal? Existe alguma questão que precisa ser mais trabalhada nas famílias? O que a gente percebe trabalhando com elas é que nos dias de hoje, o que leva elas a optarem por isso é a falta de perspectiva no futuro. Elas veem como terminada qualquer outra investimento na sua vida. Então, o próximo passo seria engravidar. Virar mãe. É. Muitas têm uma ilusão, né? Que ter um filho, eu vou ser mais mulher quando tiver um filho. Será que é por esse lado? Bom, também? isso eu acho que não são muitas, são todas nós, todas. Né? Todas as mulheres, as mulheres. acreditam que ter um filho seria a confirmação da feminilidade, do valor social. Que sem dúvida nenhuma a sociedade reconhece isso como um dos maiores valores da mulher, o maior valor, né? É ter o filho, educar esse filho e criar essa criança. Então isso é um status social, sem dúvida. E a ilusão é que elas acreditam que o fato de terem um filho vai dar a elas um status social como de adulta. Poxa vida. Essa é a ilusão delas, né? E é muito sério, principalmente o que você falou, falta de perspectiva, falta de sonhos. Eu nunca havia pensado por esse lado. Acho interessante nós como pais, começar a pensar nisso. E estimular, né, desde a infância, o que a gente pode fazer para preparar os nossos filhos, doutora Ismeri?
Até os meninos também, né? Para que não venham a cair nesse risco da gravidez precoce. Uma coisa que eu vejo como importante é que a gravidez nessa idade, ela é inoportuna, né? Ela ocorre no momento em que, do ponto de vista emocional, econômico, social, o casal não está preparado para formar uma família. Ele ainda é um dependente de uma família. E eles entram para essa situação sem qualquer condição. Então, isso é que deixa muito agravado a situação da gravidez nessa idade. E o que a gente vê é que o que os adolescentes precisam, o que os pais precisavam passar para os filhos, passar para os filhos a imagem de alguém responsável por eles, interessado neles e respeitado por eles. Certo. Porque quando eles disserem que este não é o melhor momento, eles vão seguir isso por respeito aos pais. É verdade. Porque na adolescência a gente é invadido por uma necessidade de experimentar novos prazeres, novas sensações, emoções novas que antes a gente não conseguia sentir e agora sente. Então essas emoções, essa falta do medo, né, da consequência, que é um pensamento característico do adolescente. Ele não faz isso porque foi mal educado, mal preparado ou porque é rebelde, não. Ele faz isso porque é natural ele pensar assim. Então ele precisava ter, nesse momento, um esteio. Alguém que ele respeitasse, confiasse e acreditasse que está falando o melhor para ele. Certo. Então, essa é a condição básica para que os pais possam estar ajudando o adolescente nesse momento de tanta euforia e riscos, né? Eles se colocam diante dos riscos, eles não medem consequências. Assim, na prática, como deve ser a conversa, por exemplo, de uma mãe que percebe que a filha está se envolvendo, que ela já está se apaixonando por alguém, pensando em namorar? Como deve ser essa conversa, esse diálogo? E com o rapaz também, quando a mãe percebe. Claro. Que é dos dois lados. Lógico, sem dúvida. Não é só um que engravida, é os dois. A conversa, ela primeiro não deve acontecer nesse momento exato, né? Ela já deve estar vindo acontecendo. Com certeza. Há muito tempo, né? Uma conversa onde essa menina já entenda que essa mãe se respeita e quer ser respeitada. E que respeita a filha, portanto. Porque para você respeitar seu filho, você primeiro tem que se respeitar. Claro. Então, esse respeito, esse limite da invasão, esse limite do respeito, eu vou até aqui, porque a partir daqui eu vou invadir o terreno do outro, a privacidade do outro, o direito do outro. Então, isso tem que existir na família desde pequenininho. E responsabilidade por assumir os próprios atos, não é? A gente deve ensinar desde pequeno. Desde pequenininho. E aí a mãe vem conversando, porque o assunto sexo, o assunto garoto, não começa no primeiro namoro dela. Não. Começou bem antes, né? Ainda quando a mãe acredita que ela ainda é o meu bebê, né? Quando a mãe ainda está chamando ela de meu bebê, ela já está falando sobre meninos, sobre conquistas, né? Ela já está querendo conquistar. Então, o assunto tem que vir quando a gente percebe que ela já não é mais bebê, né? Aliás, bebê deixou de ser há muito tempo. Muito tempo. Isso é uma falta de respeito. Você chamar uma criança de 9 anos de bebê. É falta de respeito. Muito importante então, saber disso. A gente tem que respeitar o limite deles, a idade deles, né? E a conversa tem que ser franca, tem que sair um pouco da ilusão e acreditar que seu filho é normal, como todos os outros, que ela não vai ter relação sexual de qualquer jeito, porque foi você que educou, sem dúvida nenhuma, mas por isso que você está ali mais uma vez orientando e oferecendo todas as condições para que ela possa
ser orientada, receber assistência, tudo isso, né? É porque os argumentos da família precisam ser mais fortes do que os argumentos dos colegas, não é? E isso a gente constrói ao longo do crescimento dos nossos filhos, Sim, não é? sem dúvida. Senão depois não adianta a mãe falar, a mãe ensinar, a mãe comentar, que tudo que é visto lá fora ou é visto na TV vai ter mais força. Vai, não é? Sem Isso dúvida. A família tem que ser muito forte. Tem. E algumas mães, a gente até entende, elas têm dificuldade ainda de aceitar a vida sexual da jovem não casada. Ainda tem isso. É bem mais raro, claro, mas ainda tem. Mas eu vivo exemplo de mães que mesmo com essa dificuldade, elas oferecem a condição para a menina ter assistência, para ter orientação. Então, elas me ligam, as mães me ligam e falam, olha, eu não vou entrar na consulta, eu quero deixar a minha filha à vontade, eu não quero nem ouvir o que vocês vão falar, nem quero saber do que, mas eu queria que você orientasse a minha filha. Excelente. Pois é, e a gente vê que existe uma certa polêmica, porque há uma corrente de educadores que acham que, por exemplo, o pai ou a mãe, quando percebem, a mãe principalmente, mas no caso do menino, o pai, quando percebe que o jovem já está se envolvendo sexualmente, oferece um preservativo, entrega, conversa. E tem pessoas que falam que isso é um passaporte para o sexo, para os filhos. O que você pensa a respeito disso, doutora Isméia? Esse pensamento está muito ultrapassado, né? Também acho. Isso já saiu da moda faz muito Pois tempo. Isso, a gente tem que cair na real, não é? Acontecia nos anos 80, né, onde a sociedade acreditava que resgatar o preconceito, resgatar a proibição, que isso talvez fosse segurar a sexualidade feminina. Porque o que realmente se liberou foi a mulher. O homem, ele sempre foi estimulado a ter relação sexual desde muito novo. Quanto mais novo, mais orgulho para a família. E a mulher não podia, só depois de casada. Era uma vergonha, né, para a família. A liberação foi da mulher. Da mulher. Exatamente. E aí ela passou a ter relação sexual e os rapazes agora têm a primeira relação sexual deles com a namorada. Né? Isso. Com a menina que tem um nível social como o dele, que não é de uma prostituta, não é, né, alguém que está tendo a sua primeira relação sexual também. Então isso até de um lado foi um ganho, Claro, né? com certeza. Mas essa tentativa de se eu não levar o ginecologista, se eu não der a camisinha, se eu não oferecer condições econômicas para eles comprarem a camisinha, eu vou estar evitando que eles tenham relação. Isso é bobagem. Absolutamente. Isso a gente... Eu acho que esses pais, se eles conseguissem voltar um pouquinho na adolescência deles, eles iam conseguir entender que isso não dessa vai... curiosidade, dessa explosão de hormônios que todo adolescente passa. Isso não vai funcionar. Né? E colocar os pés no chão. Eu sempre digo, a gente como pai e mãe, a criança você carrega no colo para ela não cair no buraco. Né? O adolescente você segura pela mão. Isso. E sempre avisa, eu estou aqui. Isso. Se você tropeçar, pode puxar minha mão. Isso. Mas não dá mais para carregar no colo. Nem a gente aguenta e eles nem vão ficar confortáveis. Né? Com certeza. Está muito bom o nosso papo. Daqui a pouquinho a gente volta. Fique ligado, porque tem muita coisa importante para você, eu, todos nós aprendermos sobre essa questão tão séria que é a gravidez na adolescência. Voltamos já.